A venda de Haaland para o Manchester City por 40 milhões de euros representa muito mais do que uma negociação de alto valor para o Palmeiras. O negócio mostra como o clube conseguiu transformar o trabalho realizado nas categorias de base em uma fonte importante de receita e, ao mesmo tempo, manter uma estrutura capaz de formar jogadores valorizados no mercado internacional. O jovem meia-atacante deixa o futebol brasileiro justamente no momento em que começa a chamar a atenção de um dos clubes mais poderosos da Europa, levando consigo expectativa de uma carreira de enorme projeção. Para o Palmeiras, porém, o dinheiro da negociação não significa simplesmente uma autorização para sair ao mercado e gastar milhões em novos jogadores. Existe uma lógica financeira por trás dessas vendas. O clube trabalha com a possibilidade de revelar atletas, valorizá-los dentro de um elenco competitivo e, quando surgir uma proposta considerada adequada, realizar a transferência. Essa receita ajuda a sustentar o equilíbrio das contas e permite que a instituição continue funcionando sem depender exclusivamente de grandes aportes externos. É justamente aí que aparece uma das principais diferenças do modelo adotado pelo Palmeiras. O clube não precisa esperar uma crise financeira para vender seus principais talentos. Quando a situação econômica permite, a diretoria consegue escolher melhor o momento e negociar com mais força. Isso muda completamente a posição do clube durante uma transferência, porque quem compra sabe que o Palmeiras não está necessariamente desesperado para aceitar a primeira oferta apresentada. A negociação de Haaland também se encaixa em uma sequência impressionante de jogadores formados pelo clube e posteriormente vendidos para o futebol europeu. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis são exemplos recentes de uma geração que colocou novamente a formação palmeirense no centro das atenções. Cada transferência reforça a percepção de que existe um trabalho consistente acontecendo nos bastidores, e não apenas uma coincidência envolvendo um ou dois jogadores que deram certo. Esse processo começa muito antes de o atleta aparecer no time profissional. A estrutura das categorias de base passou a ser tratada como um dos grandes ativos do Palmeiras. O investimento em formação, preparação, acompanhamento e desenvolvimento técnico permite que o clube tenha uma quantidade maior de jogadores capazes de chegar ao futebol profissional em condições de competir. Quando alguns deles atingem um nível elevado, surge a possibilidade de uma negociação milionária. E existe outro detalhe importante. O Palmeiras conseguiu combinar a formação de jovens com a montagem de equipes competitivas. O clube não precisa colocar todos os garotos em campo ao mesmo tempo simplesmente para tentar valorizá-los. Os jogadores são inseridos em um ambiente de cobrança e de disputa por títulos, ao lado de atletas mais experientes. Isso aumenta a exigência sobre os jovens e, consequentemente, pode acelerar o processo de amadurecimento. O caso de Haaland mostra exatamente essa lógica. O jogador deixa o Palmeiras valorizado, com experiência em um ambiente de alta pressão e com uma transferência que chama atenção internacionalmente. Para o Manchester City, trata-se da oportunidade de incorporar um talento brasileiro com potencial de desenvolvimento. Para o Palmeiras, é a confirmação de que o investimento realizado anos antes pode retornar aos cofres em uma operação de enorme impacto financeiro. Ao mesmo tempo, existe uma questão que precisa ser entendida pelo torcedor. Uma venda de 40 milhões de euros não significa que o clube tenha 40 milhões de euros livres para gastar imediatamente. Uma parte desse dinheiro pode estar relacionada a compromissos financeiros, percentuais de terceiros, mecanismos contratuais, impostos e outras obrigações. Além disso, o planejamento de uma temporada envolve despesas que continuam existindo independentemente da venda de um jogador. Por isso, a força financeira do Palmeiras não está apenas em vender caro. Está na capacidade de transformar essas receitas em estabilidade. O dinheiro de uma grande transferência pode ajudar a manter salários, estrutura, investimentos na base, contratações estratégicas e outras despesas do futebol. Quando o clube consegue fazer isso sem comprometer o orçamento, uma venda deixa de ser apenas uma operação pontual e passa a fazer parte de uma estratégia de longo prazo. Esse modelo também ajuda a explicar como o Palmeiras consegue competir com clubes que possuem receitas fixas maiores. O Flamengo, por exemplo, possui uma capacidade de arrecadação extremamente elevada e consegue movimentar valores gigantescos em diferentes áreas. Mesmo assim, o Palmeiras encontrou uma maneira de diminuir essa diferença utilizando uma combinação de organização financeira, desempenho esportivo e formação de jogadores. Enquanto alguns clubes precisam vender seus principais atletas rapidamente para resolver problemas imediatos de caixa, o Palmeiras tenta chegar às negociações em uma posição diferente. Quando o clube tem estabilidade, pode esperar uma proposta melhor e decidir se vale a pena aceitar. Essa diferença de cenário pode representar dezenas de milhões de reais ao longo dos anos. É por isso que a comparação com outros grandes clubes brasileiros se torna inevitável. São Paulo,
Corinthians e Santos também possuem tradição gigantesca na formação de jogadores, mas enfrentaram períodos de maior dificuldade financeira e, em determinadas situações, tiveram menos poder de negociação. Um jogador promissor pode valer muito mais quando o clube consegue esperar pelo momento certo do que quando a instituição precisa desesperadamente de dinheiro para fechar as contas. No Palmeiras, a estratégia adotada ao longo dos últimos anos criou um ciclo bastante interessante. O clube investe na base, revela jogadores, coloca esses atletas em um elenco competitivo, aumenta a visibilidade deles, recebe propostas do exterior e utiliza parte dessas receitas para manter a estrutura funcionando. Com novos investimentos, o processo pode continuar. E quanto mais jogadores são revelados e negociados por valores elevados, maior se torna a reputação do clube no mercado internacional. A venda de Haaland para o Manchester City, portanto, não deve ser analisada apenas pelo número estampado na negociação. O valor de 40 milhões de euros chama atenção, mas o que realmente impressiona é a estrutura que permitiu que esse negócio acontecesse. O Palmeiras conseguiu criar um ambiente no qual um jovem jogador pode ser desenvolvido, valorizado e posteriormente colocado no radar de um gigante europeu. E para Haaland, a transferência representa uma mudança gigantesca de patamar. Sair do Palmeiras diretamente para o Manchester City significa entrar em uma realidade completamente diferente, com outro nível de competição, estrutura e exigência. O próximo desafio será transformar todo o potencial demonstrado no Brasil em desempenho consistente no futebol europeu. No fim das contas, o Palmeiras ganha em diferentes frentes. O jogador recebe a oportunidade de seguir carreira em um dos grandes centros do futebol mundial, enquanto o clube confirma mais uma vez a capacidade de revelar talentos e gerar receitas importantes. E quando uma operação desse tamanho acontece sem desmontar a estrutura esportiva, fica ainda mais evidente porque o trabalho desenvolvido pelo Palmeiras nos últimos anos passou a ser observado como referência dentro do futebol brasileiro.